Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo também de número 4. Filipenses 4, a partir do versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com as coisas, com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele faz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e que me viram fazer. Então Deus de paz estará com vocês. Grande e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de poder ler e meditar na Tua Santa Palavra. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração por meio da mensagem nesta noite, alimentando a cada um de nós, nos trazendo a bênção que o Senhor preparou para a sua igreja nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a mensagem do Senhor para nós hoje tem como tema: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Eu não sei qual é a situação que cada irmão chegou aqui nessa noite, qual foi a realidade do dia a dia dos irmãos. Eu não sei se alguém entrou aqui com tristeza, mas se entrou ou não com tristeza, a palavra do Senhor para nós é: alegrem-se no Senhor. Talvez as pessoas tenham essa dificuldade de procurar motivo na sua vida para ter alegria. E muitas pessoas andam frustradas, entristecidas, cabisbaixas, mas a vontade do Senhor é que o seu povo esteja alegre. E a palavra do apóstolo Paulo para a igreja aqui de Filipos é: alegrem-se, alegrem-se. A palavra do Senhor para nós é: alegrem-se no Senhor. E é interessante, meus irmãos, que quando Paulo escreve essa carta à igreja ali aos Filipenses, Paulo estava preso, estava na prisão em Roma, e aí, nessa circunstância, Paulo está numa situação que nós podemos dizer assim, difícil, porque a prisão, eu acredito que é um lugar que ninguém sonha estar em algum momento. Não existe prisão boa, não é verdade?
por mais que alguém tente melhorar a circunstância, a própria ideia de você estar preso já é algo ruim. Mas Paulo está nessa situação, ele está preso ali, e em vez dele estar reclamando com Deus da sua situação, da circunstância que ele estava, em vez dele estar triste por tudo aquilo que estava acontecendo com ele estava ali sendo instrumento na mão de Deus. E ele vai dizer que ele vai, na verdade, demonstrar nessa carta que ele estava compreendendo primeiro a soberania de Deus e o propósito de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele estava naquela circunstância, mas ele vai entender que Deus é soberano e é Deus que permite acontecer as coisas que acontecem muitas das vezes na nossa vida. E em muitos casos, mesmo não compreendendo as razões, o Senhor tem um propósito em situações que às vezes são situações que nós não gostaríamos de estar nela. Precisamos ter a sensibilidade de compreender e entender o propósito de todas as coisas e procurar ser instrumento nas mãos de Deus, mesmo nas situações difíceis. Ser instrumento na mão do Senhor. E Paulo vai então aqui mostrar que ele, apesar de toda aquela situação, ele estava alegre. E ele vai dizer que ele estava alegre, e o motivo da alegria de Paulo ali era justamente, nós vamos ver no versículo 12 do capítulo 1, quando ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Então, a alegria de Paulo era porque, apesar de tudo que estava acontecendo com ele, e ele ter sido levado à prisão, não porque ele tivesse feito alguma coisa merecedora de ser punido, não que ele tivesse sido injusto, mas ele estava sendo levado à prisão porque ele era um servo de Deus e estava falando as verdades de Deus para uma sociedade corrompida e que não queria saber da verdade de Deus. E ele foi levado à prisão por amor ao Evangelho. Mas ali na prisão, Deus ainda estava usando a sua vida de maneira tal que o Evangelho estava sendo propagado, e isso era motivo de grande alegria para Paulo. E ele vai dizer no versículo 14: e por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor, anunciando a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Ele vai ver que tudo aquilo que estava acontecendo com ele estava servindo de exemplo para os irmãos que estavam ali, e vendo a postura de um servo de Deus, vivendo naquela circunstância, enfrentando aquelas adversidades, enfrentando aquela oposição de uma forma tão maravilhosa. Aquilo contagiava também os irmãos que estavam à sua volta, e eles receberam ousadia, eles receberam coragem para também anunciar o Evangelho. E isso trazia para Paulo alegria. Paulo estava então alegre porque o Evangelho propagava. Meus irmãos, não há coisa mais importante para a vida de um servo de Deus, para a vida daquele que foi chamado para pregar a palavra, do que a palavra se propagar, do que o Evangelho se propagar. O que alegra a vida de um pregador é quando ele olha e vê que a mensagem do Evangelho está surtindo efeito,
as pessoas estão sendo alcançadas pela graça de Deus. E isso trouxe alegria para Paulo. O Evangelho estava sendo propagado. Meus irmãos, nós vamos perceber nessa carta que Paulo, ele era um servo de Deus extremamente dedicado a Cristo. E a sua dedicação, a sua devoção a Cristo era algo tão assim profundo ou profunda, que a vontade, ele se via numa circunstância como se ele estivesse entre uma encruzilhada. De um lado, o amor dele por Cristo, e que isso fazia com que ele desejava morrer. Note, meus irmãos, que as pessoas às vezes desejam a morte quando estão nos seus momentos de sofrimento. Mas o que estava fazendo Paulo desejar a morte não era a prisão, não era o seu sofrimento, mas era a sua convicção de vida eterna, de salvação, de eternidade com Cristo, e a vontade dele de estar com o seu Senhor, de estar com Cristo na eternidade, era algo tremendo na vida dele, que ele vai aqui dizer no versículo de número 22, na verdade, não sei o que escolher. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, irmãos, ele estava ali dividido entre esses dois sentimentos. O sentimento dele é estar com Cristo, mas ao mesmo tempo ele se vê como alguém que ainda precisava estar aqui para ajudar a comunidade a crescer, para ajudar a comunidade a se desenvolver na fé. E o amor dele para com a igreja fazia com que ele dissesse: mas ainda é mais importante que eu permaneça. Meus irmãos, que coisa gloriosa é a experiência desse servo de Deus e essa carta maravilhosa que a igreja estava recebendo de alguém que estava na prisão. Nós podemos imaginar essa situação. De repente você tem um líder que está preso por amor ao Evangelho, a igreja está triste, mas ele manda uma mensagem: não fique triste, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle de nada, tudo faz parte do plano dEle, e é para a glória dEle, e é para o bem da igreja, e é para o bem do Evangelho. Que coisa gloriosa! E ele vai ainda dizer que no versículo de número 25, quando ele fala: melhor é estar com vocês, ele vai dizer assim: ciente disto, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. Então ele vai dizer que a vontade dele era permanecer para ajudar a comunidade a crescer na fé. Meus irmãos, o Senhor está trazendo para nós uma mensagem nessa noite, para que nós possamos, como cristãos, crescer na fé, porque crescendo na fé, nós experimentaremos a paz, nós experimentaremos a alegria que a fé nos traz.
Porque o que traz alegria para o cristão não é a circunstância à nossa volta, mas o que traz alegria para o cristão é a fé em nós, é a fé viva em nós, é a certeza de que nós não estamos sozinhos, é a certeza de que nós somos vencedores. E Ele quer então levar a igreja a essa maturidade, a esse crescimento na fé. E ainda no versículo de número 27, ele vai dizer sobre a necessidade da comunidade viver uma vida digna do Evangelho. E ele vai dizer assim: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. É assim que o Senhor nos quer, vivendo em comunidade de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. É assim que o Senhor espera que cada um de nós possamos viver na comunidade de fé. Que a comunidade bíblica seja de fato uma comunidade de fé que possa viver de maneira digna do Evangelho. Que vocês, ele vai dizer, não deixem intimidar por aquele que se opõe. Muitos vão se levantar para se opor à nossa caminhada de fé, a nossa jornada. Não pense que não haverá oposição. Quantos vão chegar perto dos irmãos e dizer assim: olha, vocês estão insistindo naquilo lá, aquela comunidade, tem pouca gente, né? Olha lá, vocês vão ter quanto tempo vocês estão lá, naquele pingo de gente, será que não é melhor vocês, né, mudar, trocar, desistir? Meus irmãos, a oposição vai se levantar, mas certo é que o Deus que nos reuniu está falando conosco, está conosco, nos ajudando e vai nos conduzir a uma maturidade espiritual, a uma vida de fé, a uma vida de testemunho conforme o Evangelho, para glorificar o nome do Senhor. E ele vai dizer assim ainda: isso quando alguém se opõe é sinal de que Deus está operando. Vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aleluia! Sabia que a vida cristã, ela é exatamente esse privilégio de crer em Cristo? Por que crer em Cristo é um privilégio? É simples. Sai do lado de fora e procura por aqueles que creem no Senhor Jesus. Não aqueles que creem, mas só acreditam em Jesus, mas aqueles que creem e professam Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, que está servindo ao Senhor. Mas por que não? Porque nós estamos recebendo um privilégio de crer em Jesus, porque é a ação da graça de Deus que nos faz crer e viver para Cristo. Sem a operação da graça de Deus em nós não cremos e nós nem vivemos para Ele. Tudo é operação do Espírito Santo agindo na nossa vida. Não são méritos nossos, portanto são privilégios. Deus nos deu o privilégio de crer. Tem pessoas que não creem em nada, mas Deus nos deu o privilégio de crer. Tem pessoas que pensam assim: eu gostaria de crer, mas eu não consigo. Eu gostaria de viver a fé que vocês vivem, mas eu não consigo. Não é assim? É a graça de Deus, é um privilégio crer em Cristo.
Mas Paulo vai dizer que não é apenas um privilégio crer em Cristo, mas também é um privilégio sofrer por Ele. Sofrer por amor de Cristo. Paulo vai dizer que isso é um privilégio. E aí nós pegamos a palavra de Deus e falamos assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Sabe, há momentos na nossa vida que nós somos apanhados por uma provação tão árdua, que às vezes nós até estranhamos, e às vezes até reclamamos, por não compreender o porquê. Mas a palavra diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Em vez disso, no lugar disso, alegrai-vos. Alegrai-vos. Mas a provação está muito. A palavra do Senhor para você que está na provação: alegrai-vos. Mas como, pastor? Você pode falar um negócio desse? Que o Paulo está falando, não sou eu que está falando, é Paulo que falou da prisão. Se Paulo da prisão estava dizendo que nós devemos alegrar, como nós estamos hoje lendo essa palavra do Senhor, Paulo estava na prisão alegrando. E se ele estava alegrando, ele estava dizendo assim: alegrai-vos. Quando estiver participando de um pouquinho, sabe por quê? Da aflição de Cristo, um pouquinho. É só um pedacinho. Cristo sofreu por amor a mim e a você muito mais do que as provações que nós enfrentamos nessa vida. Será que nós não podemos sentir o privilégio de também sofrer por amor a Ele? E aí nós vemos, meus irmãos, que Paulo continua escrevendo a sua carta à igreja, e ele vai dizer agora da necessidade de que a comunidade de fé tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. Se nós somos uma comunidade de fé cristã, como comunidade cristã, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. E ele vai citar aqui algumas dessas atitudes, e ele vai falar da necessidade de trabalhar, de amar uns aos outros. Capítulo 2, versículo de número 2. Que vocês possam amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor é o cerne da mensagem do Evangelho. É o mandamento de Cristo: amar uns aos outros como Cristo nos amou. E ele vai dizer também: trabalhando juntos. Uma comunidade precisa entender que nós precisamos trabalhar juntos. Trabalhar juntos para o bem da comunidade, para o crescimento da comunidade, para o crescimento espiritual, para o crescimento de fé. A comunidade precisa trabalhar junto, amar uns aos outros, trabalhar junto. E ele vai dizer: tendo a mesma forma de pensar e um só propósito. O que ele quer dizer, tendo a mesma forma de pensar? Ora, se eu for conversar com um com o outro, cada um tem uma forma de pensar. Mas como comunidade,
Ter uma mesma forma de pensar é uma comunidade que compreendeu o Evangelho, compreendeu o que é Evangelho. Portanto, pensa de forma evangélica, pensa de forma cristã. E precisamos pensar juntos, trabalhar juntos, pensar da mesma forma, tendo o mesmo propósito como comunidade, o que nós queremos como comunidade cristã, o que nós pensamos como isso, qual é o nosso propósito aqui, por que nós estamos aqui, o que nós queremos como comunidade, para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Um só propósito. E aí ele vai falar algo maravilhoso no versículo de número 3: não sejam egoístas e nem tentem impressionar a ninguém. Aleluia! Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de humildade. Ninguém deve tentar impressionar aos outros. Nós vivemos num momento das pessoas quererem buscar uma forma de impressionar as massas, impressionar a população, as mídias. Muitas das vezes o que está por trás das mídias não é o interesse em levar a palavra, em levar o Evangelho, mas é ganhar seguidores. É a vaidade, é a impressão, impressionar, mostrar que é melhor do que os outros, quando na vida cristã é exatamente o oposto disso. E Paulo vai dizer assim: sejam humildes, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Está pronto para isso? Está pronto para considerar o outro mais importante que você? Essa é a vida cristã. É assim que Cristo se fez carne, viveu como homem aqui, de uma forma humilde, sem querer impressionar ninguém. E nós precisamos aprender a viver a vida cristã. E já estamos chegando no final. E no versículo de número 12, há aqui um apelo de Paulo: brilhem intensamente por Cristo. O apelo do Senhor para essa comunidade: brilhem intensamente por Cristo. Não é pela comunidade em si, é por Cristo. Brilhe por Ele, faça por Ele, viva para Ele. E aí vai dizer assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. É assim que a gente faz brilhar a nossa vida para Cristo, obedecendo com reverência e temor e trabalhando a nossa salvação com dedicação. Com dedicação, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Glória ao Senhor Jesus por isso. Glorifiquem ao Senhor. O Senhor está agindo em nós, nos dando o desejo. O desejo é Ele que nos dá. É Ele, que o Espírito Santo, que coloca o desejo no nosso coração de servir ao Senhor. E ao mesmo tempo Ele não só coloca o desejo de servir ao Senhor, mas Ele nos dá a capacidade.
o poder para fazer o que é do agrado dele. Portanto, nós não temos que desculpar, nós não temos desculpa. Se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós não temos nenhuma desculpa para não brilhar para Cristo Jesus, porque o Espírito Santo coloca o desejo e o Espírito Santo capacita. E aí, leve uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Como que você recebe essa mensagem, esse desafio? Está pronto para aceitar o desafio? A palavra do Senhor hoje é um desafio para nós. Brilhem no meio dessa sociedade. Essa sociedade, no mundo cheio de gente corrompida e perversa, você foi chamado para brilhar. Esse é o desafio, brilhar no meio dessa sociedade. É difícil? Porque a sociedade está corrompida. As coisas mais terríveis se tornaram normais. Normalizaram tudo. O que é pecado para a sociedade não é. Mas para a Igreja de Cristo continua sendo. Para o cristão continua sendo. Passa-se o tempo, mas os princípios cristãos e o Evangelho continua sendo o mesmo. E o grande desafio para nós como comunidade é brilhar no meio dessa sociedade. Fazer com que a luz de Cristo brilhe em nós e nós possamos testemunhar de Cristo Jesus. E aí nós chegamos ao final, que é o texto que nós lemos para o início dessa mensagem. Alegrem-se no Senhor. No meio de tudo isso nós ouvimos a mensagem do Senhor se encerra com esse apelo e ao mesmo tempo uma palavra de incentivo. Alegrem-se no Senhor. E qual a razão para alegrar no Senhor? Alegrar no Senhor, por quê? Porque Jesus virá. Alegrar no Senhor, por quê? Porque Jesus, aqui no capítulo 3, versículo de número 3, a parte B diz assim: alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Devemos alegrar no que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário. Aí alguém fala assim: mas Senhor, mas pastor, eu vou me alegrar no sofrimento de Cristo? Não é alegrar no sofrimento de Cristo, mas é alegrar no resultado do que Cristo fez, porque o que Ele fez por meio do seu sofrimento foi para trazer para nós cura, libertação, salvação, vida eterna, paz, alegria. Tudo está naquilo que Cristo conquistou por nós, e naquilo que Cristo fez deve estar o motivo da nossa alegria e a esperança também da sua volta como motivo da nossa alegria. Então não vamos viver mais com preocupações excessivas, mas vamos aprender a colocar tudo em oração e glorificar também quando Deus responder às nossas orações, e procurar pensar nas coisas que vale a pena pensar. Às vezes nós gastamos muito tempo pensando nas coisas que não vale a pena pensar, que traz dificuldade para nós, que aumenta o nosso sofrimento, que atrapalha o nosso sono. Mas pensar nas coisas que vale a pena pensar,
são as coisas que são amáveis, sinceras, saudáveis, aquilo que de fato traz bem para nós. Nisso nós devemos pensar e viver com alegria, servindo ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus, que essa alegria, essa paz esteja no nosso coração, sempre, em nome do Senhor Jesus. Não está cantando mais louvor, Deus